misericórdia se estende de geração a geração, irmãos. Por isso, nós estamos felizes com o nosso Deus. O Senhor é um Deus amoroso, um Deus bom, um Deus que se compadece daqueles que assim lhe obedecem. Isso, irmãos, é todo mundo, né? Você sabia? É só Deus que exige isso. Não é só Deus. Não é só Deus que exige que nós sejamos obedientes a Ele. Qual é a mãe, qual é o pai que não quer que o seu filho seja obediente, né? É verdade, é. Então, isso é um dever. É um dever e uma obrigação do filho que tem sua mãe ou do filho que tem seu pai, obedecer o seu pai e sua mãe. Assim somos nós. Todo aquele que se diz que é filho de Deus, como não obedecer ao nosso Deus? Se ele é seu pai, tem que obedecer. Isso é responsabilidade, isso é obrigação. É verdade. Não é só um dever, mas é obrigação, né? É obedecer ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos, deixa eu ver qual é o hino que nós vamos cantar para Jesus. 142 da harpa, será? 142. Vamos ver, qual é o 142? Eu não estou lembrado dele. Qual é o 142? Ah, é o... Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas esse não tem letra, deixa eu ver. Ah, preciso então da letra dele, né? Glória a Deus. Lembrar. Embaixo, irmão. Cento e 142. Oi, irmão. Fica pertinho do 141, né? Se eu não me engano, né? É, exatamente. Mas eu achava que ainda ia guardar o 52. É verdade. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Ah, fechei aqui, por isso não tocou. Glória a Deus. Não, esse não. É esse. Não, não. Cento e 42, não é? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Jesus. Vai, meu filho, vai, vai. A bateria te puxou na mão, selecionou, bicho, não morar fácil. Rapaz, eu odeio essas propagandas. Batata novo com 6 gramas de proteína. Só pode ser coisa da holandesa. Vai. Glória a Deus. Glória a Deus. Oceano celeste, repouso dos santos, o teu arquiteto se chama Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em belas planícies está situada, o que majestosa rainha és tu. De pedras preciosas estás adornada, demonstrando a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstrando a glória de Cristo Jesus.
teus belos caminhos, já faltos conselho, e as tuas torres de vista farão. De todos os palácios, grandioso é o modelo. Em ti nós teremos a consolação. As portas do muro são todas formosas, e a graça de amor de luz. Em ti essas coisas são muito gloriosas, e és toda cheia da paz de Jesus, da paz de Jesus, da paz de Jesus, e és toda cheia da paz de Jesus. É nessa cidade que nós vamos morar, irmão. Lá a graça de Jesus reina naquela cidade. Jamais haverá em ti noite alguma, teu grande luzeiro perpétuo será, sem a luz do sol, nem de estrela ou lua, a glória de Cristo que alumiará. E neste esplendor de um sol verdadeiro, encantos e anjos no céu entrarão, e via na frente Jesus o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Aleluia. Vamos reinar para sempre, não é por um tempo determinado. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, que grande festa nos é concedida, com a mesa posta, espera o Senhor, todos escritos no livro da vida. Aqui já da morte não tem mais temor, de todos que foram por Cristo comprados, o lindo cortejo composto será, e Deus que há dado seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará, os consolará, os consolará, com Cristo na glória os consolará. Aleluia, Deus. Glória, Senhor. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Podemos naquele dia, irmãos, se alegrar para sempre na presença do nosso Deus. Glória. Aqui às vezes a gente tem uma certa alegria que depois de algumas horas passa. Às vezes você recebe uma bênção tal, às vezes você fica se regozijando até um dia, 2 dias, depois você esquece que aquela bênção lhe fez alegrar a sua alma. Mas lá, a Bíblia nos relata que lá vai ser para sempre, vai ser perpétuo. O que é uma coisa perpétua, irmão? Perpétua é uma coisa para sempre. Quando Deus fala que qualquer palavra, qualquer promessa, qualquer mandamento que Deus fala para nós, que Ele diz que é perpétua, ela é para sempre, ela não é retirada. Ela é para sempre. A palavra de Deus vive para sempre. Passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus ela não passa. Ela é para sempre. Devemos meditar nisso, pensar nisso, que a palavra de Deus ela é para sempre. Deus não muda e não aceita que mude a sua palavra, e nem os seus mandamentos, as suas ordens não passa, não muda. Às vezes eu fico meditando que, na verdade, o que a Bíblia fala é que a lei mudou, mas é as leis que foram estabelecidas pelo homem. Muitas leis que foram estar aqui, que foi traduzido, mostrado pelos homens, foi escrito pelos homens, uma lei que até Deus mandou fazer, mas é por causa da incredulidade e do pecado dos homens. Deus
fez, permitiu que assim fosse. Mas as suas verdadeiras palavras, mandamento, não muda. É para sempre a palavra de Deus. Vamos meditar no livro do apóstolo São João, ou do apóstolo João, como quem quer, assim falamos. É verdade. Do capítulo 3 de João, o apóstolo do amor, capítulo 3, o apóstolo do amor. E do versículo... João dormiu no ombro de Jesus, não era só o único, não era? Hã? Foi o único que dormiu no ombro de Jesus. Foi. Ele reclinava no peito do mestre, né? João 3. E o E versículo 6. não morreu com morte matada. Não morreu com morte matada. Morreu de velho, velhinho. Sofreu, mas Deus não permitiu. Por isso, você lembra da passagem que Jesus disse? Se eu quiser que ele fique até que eu venha. E o povo e os discípulos ficaram, não, o João não vai morrer. Não, Jesus não disse que vai morrer. Mas ele disse, se eu quiser que ele fique até que eu venha. Ele ficava. Então Deus permitiu que ele morreu na sua velhice, para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Os outros foram tudo de morte cruéis, né, irmãos? Que triste, né, irmãos? Que o povo de Deus era para ser honrado pelos homens, era para ser honrado se os homens fossem obedientes a Deus, fossem obedientes à palavra de Deus. Todos nós devemos honrar os nossos irmãos, mas por causa do pecado, da incredulidade do povo, que não querem aceitar a Deus e menos os seus discípulos. Então eles fazem essas coisas. Eles mataram até o próprio Cristo, né, irmãos? Agora imagina, né? Então vamos meditar. Versículo 6, que diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se maravilheis de te ter dito, vós é necessário vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer e ouves a sua voz, porém não sabeis de onde vem e nem para onde vais. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dissemos o que sabemos, testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho? Se vós falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vós falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Até aqui, irmãos, para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, vamos entrar mais uma vez na presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Meu Deus, vamos te pedir nesse momento, Senhor, que não seja o homem. Tu sabes que nós não somos coisa alguma, somos menos do que nada, como diz a sua própria palavra. Aleluia. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor é Deus e é o nosso Deus, o nosso Salvador. Então nós te pedimos que nessa noite venha nos guiar, venha nos dar a tua graça, Senhor, venha nos encher da tua graça, venha nos dar a tua direção, que tudo, meu Deus, venha ser feito conforme a sua vontade. Vem falar aos corações dos que ouvem, dos que assim ouvem a tua palavra nessa noite, eles possam ser tocados e receber essa mensagem, a palavra de Deus, porque não é a palavra do homem, mas a palavra
de Deus, a palavra do nosso Criador, a palavra do Salvador, aquele que foi morto, mas ele vive. Ele não está morto, ele está aqui, ele está vivo para sempre e vai julgar todos aqueles que não obedecem à palavra do Senhor, que rejeitam a palavra do Senhor. Meu Deus, assim confirma a tua graça em nossas vidas e nos dá a tua bênção nessa noite. No nome de Jesus te agradecemos. Amém, Jesus. Meus amados irmãos. Tá, depois eu junto. Nós vamos nos prender no versículo 11. Aleluia. Que diz assim, versículo 11, é o versículo chave. Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, porém, não aceitais o nosso testemunho? É uma pergunta, irmãos. É uma interrogação que fica no espaço. Quem deu crédito à palavra do Senhor, disse Isaías, o profeta. Aleluia. Quem deu crédito à palavra do Senhor é outra pergunta. O profeta Isaías que já estava falando a respeito do Messias. Ele estava já falando a respeito da situação que Jesus ia enfrentar. Aquilo que Jesus ia trazer aos ouvidos de toda a humanidade, que já desde a antiguidade foi dada por Deus. E ele agora vinha trazer novamente aos ouvidos dos que haviam de ouvir. Aqueles que haviam de estar perto e ouvir com seus ouvidos. Mas ele pergunta, mas quem deu crédito à palavra do Senhor? Então, irmãos, sabemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra do nosso Deus, ela é fiel e poderosa para fazer acontecer na vida do ser humano. Deus não precisa de ajuda de ninguém, mas ele precisa que o homem abra o coração para que ele possa fazer uma mudança no coração do ser humano, daquele que quer ser salvo. Se a pessoa deseja ser salvo por Cristo, se a pessoa deseja ter uma vida eterna, como nós já falamos, que nós vamos para morar no céu, vamos para sempre morar com o Senhor Jesus Cristo, lá na glória. Mas para isso acontecer, nós temos que fazer a nossa parte. E o que é que eu devo fazer? O que é que eu preciso fazer? É simplesmente você abrir o coração para Deus, deixar que Ele entre na sua vida e deixar que Ele faça o trabalho na sua vida. Porque ao contrário disso, Deus não vai entrar. E se Deus não entrar na sua vida, se Deus não entrar na nossa vida, Ele não vai fazer nada. E se não fizer nada, nós vamos ficar vazios, vamos ficar fora dos caminhos da vida eterna. Deus só quer que nós abra o coração e dê lugar para Ele trabalhar na nossa vida, porque assim Ele trabalhando, Ele pode nos mudar, irmão. Ele pode nos mudar a nossa vida, a nossa vibração. Toda essa vida não é só a vida material, não é só a vida espiritual, mas Deus é completo. Ele faz o seu trabalho completo na vida do ser humano, daquele que dá lugar para ele trabalhar, naquele que respeita, que honra e que guarda a palavra do nosso Deus. Deus, ele não é limitado, ele é ilimitado e faz as coisas conforme aquilo que nós deixamos de agir nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não deixamos Deus trabalhar, às vezes nós ficamos pensando em outras coisas, às vezes nós ficamos em cima do muro e não decidimos o que queremos. E quando ficamos assim nessa situação, nós ficamos parados, ficamos paralisados e Deus não faz nada, porque Ele espera que o homem faça, dê espaço para ele trabalhar na vida do ser humano. É assim que Deus faz. Aqui Jesus diz, falando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Irmãos, Nicodemos, um homem da lei,
um homem que conhecia as Escrituras, um homem que era mestre de Israel, ele fazia parte do grupo dos líderes da igreja, e ele ali terminou-se com Cristo, porque ele pensava, ó, eu sou famoso, eu sou um líder, e já foi determinado pelo grupo, pela sinagoga, pelo o que regia o grupo dos fariseus e dos saduceus, que qualquer que confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. É verdade. Então Nicodemos ficou cocheando entre dois pensamentos: eu vou ou não vou? Mas quando a palavra de Deus fala mais alto do que o nosso querer, ele foi até ao encontro de Jesus, mas foi às escondidas. Ele não foi publicamente perante o povo, para que alguém não denunciasse: olha, Nicodemos foi ter com Jesus, Nicodemos foi falar com Jesus. Com certeza nós queremos saber o assunto, queremos saber do que ele vai tratar. Será que ele vai se render? Então, irmãos, o grupo dos saduceus e dos fariseus era um povo muito severo, mas é aquela palavra que diz. Sabemos que tem muitos fariseus, muitas às vezes no meio da gente, né, irmãos? Ele dá uma ordem, ele estabelece uma lei, ele estabelece uma regra e manda que o povo guarde, que o povo honre, que o povo respeite, mas ele nem com o dedo ele quer mover. Ele não quer carregar essa carga. Ele só quer que os outros carreguem, mas ele não quer carregar. Então, por isso Nicodemos foi às escondidas para falar com Jesus. E ele sabia que o que Jesus fazia não era daqui da terra. O que Jesus fazia não era daqui da terra. O que Jesus fazia era do céu. Ele tinha certeza que aquele homem não era um homem qualquer, como ele e como os outros que estavam lá. E por isso ele foi, ele tinha que falar com o mestre, ele tinha que tomar conhecimento a respeito do que Jesus fazia, e como fazia e por que fazia. Então ele foi conversar com Jesus. Chegou lá: Senhor, eu sei que tu és filho de Deus. Tu só pode ser alguém que veio de Deus. Porque não é possível um homem natural, um homem qualquer fazer as coisas que tu faz. Senhor, eu fico perplexo com essas coisas que tu faz, que o homem natural não entende. E muitas vezes não é assim, gente. Nós não entendemos o que Deus faz, mas quando você está na direção de Deus, você entende. A Bíblia nos diz que aquele que é espiritual, ele discerne tudo, mas ele não é discernido pelos homens. Ele não é entendido pelos homens, mas ele entende o que os homens falam. Ele entende o linguajar do ser humano, daqueles que estão querendo lhe interrogar a respeito de alguma coisa. Deus sabe. O homem sabe quando ele está na direção do Espírito Santo. Ele entende, ele discerne, mas ele não é discernido por ninguém. Porque as coisas de Deus só é discernido espiritualmente. E só discerne aquele que está no Espírito. Quem está fora dele não discerne as coisas espirituais. Então ele começou a conversar e dialogar com Jesus a respeito do assunto, que porque Jesus fazia muitos milagres, muitas coisas, ele não compreendia. E Jesus, a resposta foi direta: Nicodemos, aquele que não nascer de novo, Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como você vai entender o que eu faço? Como você vai entender o que eu administro? Como você vai entender a minha vida, por onde eu ando, o que eu faço, o que eu realizo? Se você é nascido da carne, você ainda não nasceu do Espírito. Então essa palavra, irmão, foi de encontro à vida de Nicodemos. E ele agora ficou nas nuvens, pensando de que forma. Mas como pode um homem velho, um homem já de quantos, aquele homem deveria ter os seus 60 anos ou mais, como pode um homem velho nascer de novo?
Será que é possível entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Irmão, os homens materiais, os homens que andam na carne, não entendem as coisas do Espírito, daquele que anda no Espírito. É verdade. E por isso, ele disse: mas Senhor, como pode ser isso? Como pode ser isso? Como é que eu tenho que entrar no ventre de minha mãe novamente para tornar a nascer? Jesus disse: não, Nicodemo, você não está entendendo, Nicodemo. Você não é mestre de Israel. Você não é um líder. Você não é formado nas letras. Eu sei que você não tem o Espírito, mas você tem a letra. E a letra não me ensinou essas coisas. Irmão, a letra mata. A letra é boa, é muito boa. Eu não sou contra não a letra. Mas ela tem que andar acompanhada com o Espírito. Tem que andar acompanhada, irmãos. Porque a Bíblia nos diz: crescer na graça e no conhecimento. Conhecimento é letra. Conhecimento é profundidade das coisas, da matéria, letra. A matéria, aquele que nós vamos para o colégio, nós estudamos desde o básico até muitos que vão à faculdade. E daí por diante, mais é só letra. A letra, se você não tiver, para quem não é crente, para quem não tem o Espírito Santo, para quem não é guiado pelo Espírito Santo, isso aí para eles é um prato cheio, mas para eles fazer as coisas erradas. Você vê a situação do nosso STF, irmãos? Aqueles homens são formados. São formados, o que eles estão fazendo lá? Rasgando a Constituição. Mas será que ele não sabe que isso é um crime? Ele não sabe que isso é errado? Mas o homem que está na carne não entende as coisas de Deus. E por isso eles estão lá perdidos. Então Nicodemos disse: eu preciso entrar no ventre de minha mãe nascer. Jesus disse: não, Nicodemos, você não está entendendo o meu linguajar. Aquele que nasce da carne, Nicodemos, ele é carnal. Aquele que nasce do sangue, da carne, ele é material. Ele não vai para lugar nenhum, ele só entende das coisas daqui da terra. Então você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer, entrar no reino de Deus, mas através da água e do Espírito. Ele só não disse que era necessário que ele teria que aceitar o Cristo, que era ele próprio. Já pensou, irmão, se ele entra nesse diálogo, aceitar o Cristo sendo ele próprio, ali seria uma facada para Nicodemos. Porque eles não criam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias prometido. Então, irmãos, naquele momento, Nicodemos pôde raciocinar a respeito das Escrituras do passado. As Escrituras falam tudo do passado a respeito do Messias. Tudo a respeito de como o Messias viria, de que lugar ele viria. O Messias é profecia, é profético, dada por Deus, e eles tinham isso nas mãos. Mas eles não entendiam, ou eles não procuraram entender. Às vezes nós, irmãos, nós falamos coisas que às vezes não convêm. Às vezes nós não entendemos ou não procuramos entender a respeito do assunto. É necessário que nós, para falar algo, tenhamos conhecimento. E por isso Jesus diz: olha, se eu falo das coisas naturais, você não está entendendo. E se eu falar das espirituais, você vai entender. Então é necessário que nós possamos conhecer os dois lados, o lado material e o lado espiritual. O espiritual não funciona sem o material, e o material também sem o espiritual. Os dois têm que caminhar junto. Se você buscar só no espírito, pelo uma parte é bom, porque Deus vai lhe usar maravilhosamente, e você vai fazer coisas que vai confundir o mundo. Mas se você não tiver a matéria, você estudar, porque Deus nos trata e fala conosco, irmãos, conforme a criação, a sua criação. Você vê que Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder, mas Ele colocou no linguajar que o homem entende tudo da forma
criou. A criação do mundo, os seres que existem, a sua criação, ele próprio diz que foi criada para que nós possamos entender que Deus existe. E nós não podemos excusar disso, não podemos tirar isso fora. Os ateus dizem que Deus não existe porque são muito errados e eles procuram tirar a presença de Deus. Na realidade, o que eles querem é que Deus não exista. Mas não há motivo para ele dizer que Deus não existe, porque quem pode fazer um tamanho mundo que nós vivemos, que nós presenciamos e que nós vivemos? Quem pode fazer uma terra igual a essa? Quem pode fazer um céu repleto de planetas, com mais de bilhões e bilhões de planetas? Então é irrecusável, isso é inexcusável, o homem não pode recusar isso. O homem tem que entender que Deus existe, foi Deus que criou todas as coisas. E todas as coisas estão ainda sendo administradas por Deus, está tudo traçado da forma que Deus fez. E o homem não pode negar isso na sua vida, na sua presença, no seu cotidiano, você vivendo e vendo todas essas coisas. Aquele que diz que não, que Deus não existe, ele é pior do que um animal. Pior do que um animal que não tem raciocínio, que não raciocina as coisas, tanto materiais como espirituais. O homem precisa abrir o coração para entender as coisas de Deus, para entender a criação de Deus. E aqui o Senhor continua dizendo, na verdade, versículo 11, que nós... Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, porém não aceitais o nosso testemunho. O que Jesus quer dizer aqui, irmãos? O que Jesus quer dizer para Nicodemos? Ó, Nicodemos, eu estou falando para você, eu estou mostrando para você o que eu fiz, o que eu realizo, porque eu vim de lá, Nicodemos, eu vim de lá de cima, Nicodemos. Ele não falou na língua, no linguajar declarado, um linguajar bem rasgado, para que ele entendesse. Ele disse, ó, Nicodemos, tudo que você vê eu realizar, isso eu faço com convicção, porque eu sei de onde eu vim, Nicodemos. Eu não vim daqui da terra, eu não vim de mim mesmo, Nicodemos. Eu vim lá da presença do Pai, da presença do Deus Criador do Universo, o maior de todos, o grande Criador de todo o Universo. Eu vim de lá e eu sou Ele. Eu sou Ele, eu estou aqui. Eu sou o Criador. Ele quis dizer isso, irmão, mas Nicodemo não ia entender nunca. Ele não declarou em toda de letra bem aberta para ele entender. Ficou oculto. E ele ficou questionando, ficou brincando consigo mesmo. Então, irmãos, Jesus falou o que ele sabia. Ele fala o que ele sabe. E nós também. Nós falamos o que sabemos. Porque quem testificou para nós essas coisas, o que nos mostrou essas coisas com grandes letras, garrafais, para todo entender, quem escreveu isso aqui, irmãos, foi o apóstolo do amor que andou com ele, que conviveu com ele durante 3 anos e meio. Bebeu, comeu, juntamente com ele, aquele que reclinava no peito do seu mestre. Conversava, tinha um diálogo mais refinado com Jesus, mais do que os outros apóstolos. Nem Pedro, Pedro era mais cascudo. Pedro era mais afastado, ele era mais tímido, ou não dizer, não era mais tímido, mas no modo de se apresentar perante Jesus. Ele era mais afoito, mas na hora de fazer certas coisas, para se chegar a Cristo, ele era mais afastado. E João, ele era afastado mais na parte de mostrar quem ele era, mas para chegar perto de Jesus, ele era mais refinado. Ele tinha mais uma intimidade profunda com Jesus. E por isso, irmão, nós, muitas vezes,
temos que ter essa intimidade com Deus. Estava na Bíblia porque eu derramou mais unção sobre ele. Mas Foi. A unção que João tinha, ela era bem diferenciada. Era uma unção, irmãos, mais apurada. Ele era mais aproximado de Cristo, por isso ele tinha mais uma intimidade profunda com Cristo. Nós muitas vezes, irmãos, por isso nem todos somos iguais. Por isso a Bíblia nos diz que o corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros são iguais. Um foi chamado para uma coisa, outro para outra. Por isso tem apóstolo, doutores, mestres, pastores, evangelista e daí por diante. São muitos chamados, muitos dons, mas não são todos iguais. Cada um tem uma função diferente. O corpo da igreja é assim. Tem muitos membros, mas nem todos são diferentes. Cada um tem a função das outras. Se você olhar para minhas mãos aqui, ó, tem 5 dedos, mas nem todos são do mesmo tamanho. Todos, uns são diferentes do outro. Então isso é para refletir cada posição em que nós fomos chamados e estamos na presença de Deus. A Bíblia diz que se fosse chamado livre, permaneça como você foi chamado. Se você foi chamado circuncidado, se você permaneça circuncidado. Se você foi chamado, permaneça. Não há necessidade de você rejeitar a circuncisão. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi circuncidado, mas ele continua na presença de Deus circuncidado. Mas se você não foi chamado circuncidado, então fique sem circuncidar, porque isso é um dom dado por Deus para cada um de nós. A circuncisão não é nada e a incircuncisão nada é. Então, mas cada um permanece na presença de Deus da forma que foi chamado. Se foi chamado sendo escravo, permaneça assim. Mas o apóstolo Paulo diz: se tiver uma oportunidade, uma chance de ser livre, então aproveita a oportunidade. Então vamos seguir a palavra de Deus da forma que é. O certo é que nós testificamos aquilo que nós recebemos de Deus, irmão. Nós recebemos, cada um de nós recebemos de Deus, algo de Deus que nós temos que transmitir para o mundo, para os nossos irmãos, aquilo que nós recebemos de Deus. Jesus disse que eu testifico do que eu vi, do que eu vivi, do que eu vim de lá, eu conheço. Ele não estava falando de outra coisa, estava falando do céu, da sua presença lá com o Pai. E agora ele estava aqui na terra, mas ele estava falando com convicção daquilo que ele tinha recebido diretamente de Deus. E nós temos convicção que falamos daquilo que Deus nos entregou. Cada um de nós temos que ter convicção daquilo que Deus lhe entregou, que Deus nos deu. Deus falou para nós o que devemos fazer. Então vamos continuar fazendo. Nós testificamos para o mundo que Jesus é o Salvador, porque nós temos certeza disso, nós temos convicção disso. Ele é o Salvador, foi ele que morreu, desceu da glória. Ele amou o mundo, veio de lá para salvar o mundo. Mas o mundo, na sua sabedoria, não conheceu o Criador. O Criador, irmão, conviveu com os homens, conviveu com a humanidade durante 3 anos e meio, e o mundo não conheceu ao seu Criador. E quanto mais aqueles que se diziam que era chamado, que tinha a promessa, esses foram os piores, que não conheceram o seu Criador, o Deus que prometeu a promessa, o Messias, para a sua salvação. Eles rejeitaram o Messias, mas graças a Deus que essa palavra chegou até você, chegou até mim, chegou até nós, e nós testificamos que é verdadeiro essa palavra. O apóstolo João Batista, ele também profetizou isso, ele também pregou isso. Ele disse: por isso, aquele que está sentado na escuridão, nas trevas, na sombra da morte,
A luz raiou, a luz brilhou. E eles podem ser salvos se assim o receberem. Mas se não receberem, vão ser condenados. E João pregava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus estava lá, presente. O reino dos céus estava lá, e o rei que estava lá, que se chamava Jesus, ele estava lá e continua agora, ainda no meio do seu povo. O Mestre Jesus, o Criador do universo e aquele que nos prometeu a salvação. Quando você diz: eu sou salvo, você está testificando com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, porque a salvação foi dada por Ele. A salvação não foi dada por ninguém, por homem, mas a salvação veio direta de Deus, dada por Jesus. Jesus é o Salvador da humanidade, Jesus é o seu Salvador, Jesus é o nosso Salvador. Nós temos convicção disso, porque quem falou isso foi Jesus. O próprio Jesus nos falou da salvação. Ele veio para salvar o mundo inteiro. A salvação era para toda a humanidade, mas os homens rejeitaram essa salvação. Mas todo aquele que crê, todo aquele que receber e crê no Filho de Deus, tem a salvação. Mas aquele que rejeitar, ele diz assim as Escrituras, que ele já está condenado, irmão. Isso é um problema, né? Para aqueles que rejeitam. Isso é um problema para aqueles que rejeitam. Porque eles têm essa palavra, assim como nós. Eles têm a oportunidade de aceitar, de crer, de ver e receber na sua vida. Mas essa salvação está oculta aos olhos deles. Essa salvação está fora do caminho deles. Essa salvação está no caminho deles. Mas eles próprios rejeitam a salvação de Deus. Porque eles escolheram as trevas em vez da luz. Por que ele não vem para a luz? Porque o que eles fazem, irmãos, as escuridão, é o que eles fazem, as ocultas. As trevas ocultam o que eles fazem. Mas se ele vir para a luz, o que vai acontecer? Tudo vai ser exposto, o que eles fizeram, as escondidas, vai ser mostrado. E eles não querem isso. Então, quem faz o mal não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Mas quem faz o bem, ele vem para a luz, porque a luz tudo manifesta, e por isso mostra as suas obras, e Deus é glorificado nisso. Então, bem-aventurados são aqueles que aceitam, que veem, que recebem, que sabem que Deus é o Salvador, que Jesus é o Salvador, e que vêm para a luz, porque eles sabem que eles são trevas e ele precisa da luz. Se o homem não receber a luz da sua vida, ele não vai para lugar nenhum, mas ele vai para aquele lugar terrível que é o inferno. É uma palavra até pesada, mas tem que mostrar, tem que saber. Se você que me ouve nessa noite, você aqui ou longe em algum lugar onde alcançar esse som, essa voz, se você quer ir para o céu, você deve renunciar a si próprio, deve renunciar ao mundo. Você tem que reconhecer que Jesus é o Salvador. Você reconhecendo que Jesus é o Salvador, você está confirmando que Deus é verdadeiro e que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. Assim você confirma a palavra de Deus na sua vida. Isso é um testemunho diante do mundo e diante dos demônios. Naquele dia vai ser isso contestado lá nos céus. Naquele dia vai ser isso contestado. Deus vai pedir conta e você não tem como contestar que você não ouviu. Não tem como você se excusar e dizer assim: eu nunca ouvi. Porque essa palavra, ela é a própria que vai lhe condenar ou vai lhe absolver. Porque se você recebe, você é absolvido. Se você não recebe, você é condenado. Porque a própria palavra de Deus, ela é
quem dá sentença. Ela é quem dá a última sentença ao ser humano, que recebeu ou que não recebeu. Isso fica no espaço, fica no universo. Se você tiver sabedoria, hoje você recebe essa palavra. Porque essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra de Deus. É a palavra de Jesus que está sendo direcionada diretamente ao seu coração. Se você quer ir para o céu, se você acha que você precisa morar no céu, então se renda, então obedece, então receba, então guarde a palavra, então viva ela, procure viver, procure obedecer, procure fazer conforme o que todos nós devemos fazer, que estamos na presença de Deus. Então nós testificamos que Deus é verdadeiro. Ele enviou seu Filho para salvar o mundo. O mundo rejeitou, preferiu matar o Messias, o príncipe da vida. Mas se você não matar o príncipe da vida e você receber na sua vida esse príncipe, ele vai testificar a seu favor naquele dia. Mas qualquer que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Mas se você testificar, se você comprovar, se você confirmar que Deus é verdadeiro, recebendo a Cristo, naquele dia essa palavra vai lhe absorver e dizer assim, esse confirmou que Deus é verdadeiro, aceitou a Cristo e guardou a palavra da verdade. Então isso é a palavra que temos para os nossos corações nessa noite. Se você sabe, se você se diz sábio e não é um louco, então você nessa noite vai receber essa palavra e vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero receber a salvação, receber Jesus na minha vida, eu quero obedecer os mandamentos de Deus, eu quero obedecer a palavra de Deus, ou isto é, guardando as palavras que Jesus deixou escrito nesta Bíblia, neste livro. Aqui é um conjunto de livros vindo direto de Deus para os nossos corações. Então, irmão, se você que está longe, que está perto, se você precisa de salvação, agora se você diz, não preciso, eu não quero salvação, eu quero ir para o inferno, então fica onde você está, não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Se quer ir para o inferno, permaneça do jeito que você está. Mas se você não quer ir para o inferno, quer ir para o céu, é necessário aceitar a Cristo como Salvador, o seu Salvador, e guardar essa palavra, obedecer essa palavra, viver, procurar viver essa palavra, e Deus vai lhe ajudar, com certeza. É só você pedir ao Senhor e se colocar no lugar de servo, no lugar de filho. Deus ama aqueles que obedecem a sua palavra. Então, meus queridos ouvintes da mensagem de Deus nessa noite, como diz o Espírito Santo, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como foi no deserto no tempo passado. Aqueles que ouviram a palavra endureceram os corações e não receberam. Então, irmão, todos eles foram prostrados no deserto. Assim, por causa da rebeldia, por causa da desobediência. Mas se você é um obediente, nessa noite é noite de salvação. A igreja, ministério, Porta das Ovelhas, foi chamada por Deus para agregar, para mostrar o caminho da verdade. O que muitos não querem mostrar o caminho da verdade, não querem pregar essa palavra, eles estão se ocultando e estão se colocando no lugar daqueles que querem ir para o inferno. Mas se você acha que você quer ir para o céu, então muda de lado. Muda hoje de lado. Não fique onde você está, mas a igreja, ministério, Porta das Ovelhas, está de portas abertas. Aqui na Avenida Rua Industrial Primeira, 237. Aqui estamos para glorificar o nome de Jesus. Também tem lá em Jabaquara, na outra rua, lá no
Luiz Carvalhão, no 21, da Avenida de São Paulo. Isso, é o que você acabou de ouvir. Então, meus irmãos e amigos, se você está sem igreja, procure uma igreja verdadeira, que pega a palavra de Deus. No tempo de João, irmãos, o anjo mandou a mensagem para todas as 7 igrejas da Ásia. Presta atenção, todas as 7 igrejas receberam a mensagem do anjo, a mensagem de Deus. Mas todos estavam fora da mensagem de Deus. Eles não acataram a mensagem de Deus, porque eles estavam fora da mensagem, estavam fora do caminho e não queriam se render. Mas única igreja, Filadélfia, essa que, embora não tivesse muitos recursos, embora fosse considerada pequena igreja, assim como a nossa, mas elas guardavam a palavra de Deus com pouca força, mas elas obedeciam a palavra de Jesus. Então, se hoje ouvir, se você quer ir para o céu, faça isso, muda de lado, aceite a Cristo para a tua felicidade eterna, porque não é por 1000 anos, é para sempre. Para sempre vocês vão morar com Cristo, morar com Deus e com todo esse grupo daqueles que vai ser levado para a glória um dia. E isso está perto. Jesus prometeu que voltaria para buscar o seu povo. Esse dia está chegando, está muito próximo. Então aceite, fique com a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o nosso irmão pastor Fernando, essa palavra maravilhosa, né? Vamos guardar a palavra de Deus, vamos nos posicionar e vamos se preocupar. É isso mesmo. A gente vai, às vezes, em outros lugares, vai em outros bairros, vai pregar em outras igrejas, às vezes vai pregar, e se você pregar a mesma coisa que você prega aqui, vai ser bom, mas se você não mudar a pregação e pregar outra coisa que agrada, porque não adianta você ser pregador de duas camaleão. Prega o camaleão e prega na igreja da verdade e prega também na igreja da mentira. Só que na igreja da verdade ele prega a verdade, na igreja que não tem verdade ele prega o que o povo quer. E se for pregador camaleão assim, nunca vai ver o reino de Deus, né? Tem pessoas que é de acordo com o terreno que ele está, não é de acordo com o terreno, tem que é de acordo com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é verdade aqui, é verdade em Jabaquara, é verdade no fim do mundo, ela é verdade. Se quem me chamar para pregar, vai ouvir a mesma coisa que eu prego aqui. Toda vez que eu pregar, seja lá onde for, a pregação é a mesma coisa que eu prego aqui. Ah, não, se o cara, não estou preocupado, vai chamar de novo. Eu não quero, só, se for para pregar a verdade, eu vou 20 vezes. Mas se for para mudar a palavra, só uma vez só, porque o cara não vai aceitar, né? Então, se aceitar, vai aceitar a verdadeira palavra de Deus. Porque não pode ser mudada a palavra de Deus por causa de homens, por causa de pessoas. A palavra de Deus, ela é a mesma desde o dia da fundação, desde o dia que Deus criou até hoje. Se o homem quer mudar para atingir meta e para atingir pessoas, aí é outra coisa, só que ele está mudando, ele que está mudando, Deus não está mudando nada, ele que está mudando. Não adianta ele querer mudar, não adianta eu querer mudar nada aqui se Deus não está mudando nada. Não adianta os pastores querer mudar as coisas se Deus não mandou mudar nada. Deus não vai mandar ninguém mudar nada, como é que você vai mudar? É você que está distorcendo a palavra de Deus. A pessoa que está mudando a palavra de Deus, a partir de hoje a irmã pode vir aqui de mini saia, pode vir sem cabelo, cabelo do jeito que você quiser, pode vir cheio de pince, pode vir do jeito que você quiser. Aí o homem que está dizendo isso, mas a palavra de Deus não está dizendo nada disso. Então aí você vai enganar o povo, e o povo vem, porque o povo quer enganação mesmo. Mas Jesus não vai salvar ninguém assim. A salvação é para os santos, separados e consagrados para Deus. Ou seja, para os obedientes à palavra de Deus. Então a palavra de Deus é ensinada para nós a obedecer. Se não obedecer, não tem sucesso. Então que Deus abençoe o irmão pastor Fernando com uma mensagem maravilhosa. Vamos orar para ele em nossas casas. E a quinta-feira tem mais. E vamos continuar acreditando na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus. Doa, que doer, porque quem é você para garantir salvação? Só quem garante salvação é Jesus. Então é através da sua verdade. Ele falou, eu sou a verdade e a vida, ninguém é o Pai senão por mim. Ele é verdade. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te agradecemos por a tua mensagem, pela sua palavra, e pedimos agora que essas palavras venham falar nos corações dos ouvintes, onde estão ouvindo, onde que vão ouvir, meu Deus e meu Pai,
que haja geração de alma, que haja, Pai amado, redenção nessa palavra, que haja milagre nessa palavra, Pai, que as pessoas que escutam sintam vontade, meu Pai, de se unir contigo, de mudar a sua vida e a sua história, meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor. Alcance as pessoas, Pai. Alcance as almas, Senhor. Alcance aquele que está desesperado. Alcance aquele que está sem entender a palavra do Senhor, de tantas mentiras que existem nesse mundo. Pai, revela a verdade no coração dessas pessoas, ó Pai, para que eles possam se salvar, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, desde já, para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos vós e todos digam amém. Que Deus abençoe a amada igreja, Deus abençoe os ouvintes da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Pastor, meu irmão.